vocês? Espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz, tranquilo, que é o mais importante, tá? Prazer, sou o professor Marcos. Estarei aqui com vocês na disciplina de ensino religioso, como também na disciplina de sociedade e cultura, tá? Então, aqui são as aulas remotas, né? Como vocês já sabem muito bem, que eu tenho certeza que os seus pais, como também os professores e as suas respectivas escolas já passaram esse conhecimento para vocês. Então, hoje é uma aula de religião, tá? Ensino religioso. Então, seja bem-vindo. Eu espero que esse período seja de compartilhamento de experiência, mas também compartilhamento de conhecimento, onde você, aluno, se sinta atrativo e consiga desconstruir algumas ideias e consiga aprender mais ainda sobre a disciplina de religião e que a gente consiga colocar o que a gente entendeu aqui nessa aula no nosso dia a dia, que é o mais importante. É você aprender na sala de aula por meio dessa plataforma digital, neste caso, e colocar no nosso dia a dia, tá? Justamente para assim construirmos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária e longe da intolerância religiosa, longe do preconceito, da discriminação, da xenofobia e tantas outras coisas ruins que, infelizmente, está impregnado no cenário atual, né, pessoal? Então, para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos. Aqui abaixo, eu já estou disponibilizando para vocês o meu e-mail, ó, aqui abaixo, tá? Para que vocês possam estar entrando em contato, tirando dúvida. Professor, é somente você? Não. Significa que os seus professores, né? O seu professor, no caso de religião, ele também está à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá? Pode mandar mensagem para ele, caso ele não atenda, pode mandar mensagem via e-mail para mim, tá? Não se preocupe que uma hora a gente vai responder, né? Porque às vezes são algumas demandas, mas enfim, né? Então tem que respeitar a lista, né, que é enviada e tudo mais, enfim, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero dar algumas instruções importantes, algumas orientações a respeito de como vai funcionar o projeto. Aí depois eu vou falar um pouco para vocês, né, o nosso objetivo e assim de fato vamos começar a nossa aula de hoje de ensino religioso, tá bom? Então a primeira orientação é que vai ser um ano contínuo, que eu tenho certeza que vocês já têm o conhecimento disso. São 2 anos em um. Então nós vamos estar estudando aqui o ano 2020 e o ano 2021. Então, o aluno que estudava a 6ª série, lá no ano 2020, ele vai estudar a 6ª e 7ª série. O aluno que estudava oitava em 2020 vai estudar a 9ª também. Então, o que é que vai ocorrer? São 2 anos escolares em um ano, tá bom? Então, isso se chama ano contínuo, tá ok? É uma das possibilidades. E foi aplicado, está sendo aplicado, na verdade, no município de Itabaianinha. E também, para deixar claro para vocês, a estrutura das aulas remotas. Como eu falei para vocês no início da aula, nós temos a disciplina de Sociedade e Cultura, que é comigo também, e a disciplina de Ensino Religioso, que também é comigo, tá? Mas também temos os demais professores com português, matemática, história, geografia, artes, enfim, inglês, que vai estar também aqui com vocês, de acordo com seus respectivos dias e de acordo com a sua cronograma, tá ok? Mas as aulas vão funcionar assim. Será no caso de ensino religioso, será uma aula semanal. No caso de sociedade e cultura, será uma aula semanal. Assim como ocorre no modo presencial. É uma aula de religião e uma aula de sociedade e cultura, tá? A diferença que vai ser o quê? Que vai ser comigo quando se tratar de aula remota. Mas, quando for a aula presencial, será os seus professores que estarão em sala com vocês. E aí vocês podem estar também tirando dúvida, trocando conhecimento, dialogando, mandando mensagens, sugestões, enfim. Estou aqui à disposição de todos, tá bom, galera? Então, vamos lá para os materiais que a gente precisa para a nossa aula de hoje. Primeiro, o caderno de vocês, tranquilo? O lápis e a borracha, a caneta. Caso vocês queiram, é importante também que vocês coloquem do ladinho de vocês
uma garrafinha de água, né? Porque aí, de acordo com o que vai estudando, aí gera um cansaço, dá um pouquinho de água, né? Se tiver um lanchinho, ótimo, enfim, não faça muita inveja para mim, mas tá bom, né? Então, vamos lá, pessoal. Esse aqui é o nosso material base para a aula de hoje, tá bom? Então, vou fazer algo bem didático, bem objetivo, para que vocês consigam assimilar o conhecimento, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aqui o nosso primeiro conteúdo da nossa aula remota, tá bom? Vejamos, qual é o nosso primeiro conteúdo? Tradição, escrita, registro dos ensinamentos sagrados. Tá claro para vocês aí, pessoal? Espero que esteja claro, tá bom? Então, vejamos. Tradição da escrita, registro do ensinamento sagrado. Qual é o objetivo de nossa aula hoje? Reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos, como textos do budismo, do cristianismo, espiritismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo e entre outras religiões, tá? Então, vocês já conseguiram compreender a partir desse fragmento aqui que a gente vai ter o conhecimento, a gente vai explorar aqui diversas religiões, justamente valorizando a diversidade e o respeito e a peculiaridade de cada um, tá? Então, o nosso segundo objetivo, analisar e respeitar as diversas formas de saber religioso e seus modos de manifestações, tá? Então, o respeito é um dos princípios básicos para que a gente se consiga colocar no lugar do sujeito. Tranquilo? Então, vejamos. Para entendermos o assunto, é preciso analisarmos a definição de algumas palavras. Tranquilo? Então, a primeira palavra que vocês vão anotar aí, galera, é justamente a palavra tradição. Mas, professor, o que significa a palavra tradição? Eu vou ler o trecho aqui e em seguida dou algo mais claro para vocês. Então, a tradição é uma palavra com origem no termo de latim, traditio, que significa entregar ou passar adiante. A tradição é a transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas para as pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura. Explorando mais ainda para vocês. Pessoal, cultura significa passar adiante. A grosso modo significa isso. Mas, na verdade, significa o hábito de passar costumes e saberes, memórias, crenças de geração para geração. Isso recebe o nome de tradição. Então, a partir do momento que seus avós ensinaram seus pais, por exemplo, a praticar um tipo de hábito, né? E seus pais ensinou você a praticar um tipo de hábito, ali nós temos uma tradição. Por que tradição? Porque é um costume, um hábito que foi passado de geração em geração. Primeiro seus avós, depois seus pais e depois você. Então, tudo que é passado de geração em geração, seja uma crença, seja uma memória, seja uma lenda, seja um mito, é entendido aqui como tradição. Ficou claro para vocês, pessoal? Ótimo, né? Muito bem. Tá. Então, vamos lá. Mas é somente a tradição? Aqui não. Eu estou explorando para vocês como os textos sagrados escritos de determinadas religiões se tornaram tradição. Então, já matei aqui a charada. Eu já disse o quê? Que os textos sagrados escritos, como a Bíblia e tantos outros, ele foi passado de geração em geração. Então, além de ser um texto escrito, sagrado, ele é também uma tradição. Uma tradição que, pessoal? Escrita. Tá bom? Então, vejamos. Os textos sagrados e escritos. Frisando, textos sagrados e escritos. Os textos sagrados escritos para algumas tradições religiosas são criados a partir da manifestação ou inspiração divina, ou seja, o próprio divino se faz presente de alguma maneira para enviar mensagem ao homem religioso. Os conteúdos encontrados nos textos sagrados são variados. É difícil descrever no que consiste cada texto de uma forma geral. Por isso, vamos conhecer alguns textos sagrados e um pouco de seu ensinamento. A partir de agora, veremos. Ou seja, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte, que existem diversos textos sagrados variados. Existe
textos em forma de visual, né, que você consegue perceber através de um desenho, mas existem também textos sagrados em forma de escrita, tá? O que vai definir a ideia de sagrado não é o modo que foi colocado no papel, ou se não, no modo como foi colocado em prática. O que vai definir o que é sagrado é justamente a relação que o sujeito, ou que o indivíduo tem com aquela espiritualidade, com aquela divindade, tá, pessoal? Não é o fato do sagrado em si, não é o fato da Bíblia, não é o fato necessariamente do Corão ou das Vedas, mas sim o fato da relação que você, indivíduo, tem com o universo, tem com as forças divinas. É justamente essa relação que você tem que vai definir a ideia de sagrado. Tranquilo? Então, esses aqui abaixo, pessoal, Vedas, Bíblia, Toras, Corão e Dhammapas, e entre outros, são, na verdade, textos escritos de determinadas religiões que veremos agora uma por uma, tá bom? Então, primeiro é o que aqui? Vedas. Vedas significa saber e conhecimento. É considerada pela história a escritura sagrada mais antiga da humanidade. Suas crenças foram transmitidas oralmente, tá? Isso aqui é muito importante, de geração em geração por muitos séculos, até serem transcritas nos Vedas, compilação de hinos e preces, considerada como o primeiro livro sagrado da história. Retorno aqui a discussão para vocês. Percebam, a gente entendeu, né, que tudo que é passado de geração em geração, de modo escrito, é uma tradição, não é isso? Mas aqui a gente vai aprender um outro conhecimento também, que tudo que é passado de geração em geração, através da oralidade, através da fala, também é uma tradição. Também tem ali a ideia do sagrado. Vejamos aqui, por exemplo, o Vedas. O Vedas, ele é um livro que está subdividido em 4 livros e que, de certo modo, remete a uma cultura religiosa. E dentro do Vedas tem hinos, preces, que são considerados um dos primeiros livros sagrados da história. Não significa que ele é superior a um outro livro sagrado, pessoal. Não significa isso. Significa que ele, dentro do seu contexto, tem uma representação religiosa. E cabe nós respeitar esse livro sagrado de acordo com a sua religião. Tranquilo? Então, outro, né, que esse daqui é um dos conhecidos que eu tenho certeza que vocês sabem também, né? A Bíblia é uma coleção de textos religiosos de valor sagrado. O cristianismo, parcialmente para o judaísmo e islamismo, em que se narram interpretações religiosas do motivo da existência do homem na Terra. É considerada pelos cristãos como divinamente inspirada, tratando-se importante documento doutrinário, né? Então, isso daqui é um dos livros que eu tenho certeza que vocês têm mais contato, que é justamente uma das religiões que tem mais a aderência, que tem mais fiéis. Não significa, mais uma vez, que é a religião melhor. Quando se trata de religião, não se trata a melhor religião, não. Se trata de que existem religiões diferentes, existem caminhos de espiritualidades diferentes, e esses caminhos devem ser respeitados, tá bom, galera? Volta a ideia do respeito. Um outro elemento importante em qualquer texto sagrado, que eu tenho certeza que vocês vão perceber isso muito bem, é o seguinte: todo texto sagrado, ele traz um costume ou uma crença daquele povo naquele período que era escrito. Tá? Vejamos, é o seguinte. Aqui eu trago para vocês um trecho, né, da Bíblia que fala justamente assim, ó. Não tomarás dele juros nem ganho. Levítico, né, um trecho. Não emprestando com usura e não recebendo mais do que emprestou. Ezequiel. Aqui são 2 trechos retirados da Bíblia. Mas o que é que esses textos vêm dizer? Vem dizer que naquele período ao qual a Bíblia foi escrita, tá? A questão do empréstimo de dinheiro, né,
era algo, de certo modo, corriqueiro, normal. Mas não poderia, em cima daquele empréstimo, ter juros. E que esses juros, na verdade, significavam uma usura. Então, veja, aqui era um hábito daquele período, mas que esse hábito ainda se perpetua nos dias atuais. Quantas das vezes o seu pai ou a sua mãe, enfim, tomam algum tipo de empréstimo e aí cobram um juro acima daquele do que foi emprestado. Então, de acordo com o princípio religioso, a lei é uma prática, né, que dá a ideia de usura. Então, muitas questões, muitos trechos, muitas falas e relatos que estão presentes, pessoal, dentro dos livros sagrados, é uma forma de revelar uma prática daquele período ao qual a Bíblia ou qualquer outro livro ele foi escrito, tá? Então, de certa forma, a Bíblia ou Vedas ou, se não, outro documento, ele é uma forma de espelho, porque ele permite que a gente leia, que a gente observe, que a gente consiga identificar uma prática cultural ou religiosa daquele povo, né? Dos povos hebreus, dos povos romanos. Quantas das vezes você quer entender a história dos povos romanos ou dos povos hebreus, você pode muito bem ler a Bíblia, que você consegue entender como surgiu e qual foi seu desenvolvimento através da religião. Tá? Então, é uma forma de conhecimento espiritual, mas também é uma forma de conhecimento a nível de você se situar no tempo e no espaço e saber entender as características daquele povo que viviam lá durante o período da antiguidade. Então, aqui, pessoal, é um outro livro sagrado, tá? É um livro sagrado para o judaísmo. Então, a Tora, assim como a Bíblia era para o cristianismo, né? É para o cristianismo, a Tora é para o judaísmo. Então, é livro sagrado para o judaísmo e pode ser entendido como lei, mas originalmente significa ensinamento ou instrução. Tradicionalmente, é escrita no pergaminhos. Outra característica deste livro, deste documento, é justamente que eles normalmente são escritos à mão, tá? São traduzidos para a mão. A Tora se encontra o relato da criação dos mundos, os céus e da nossa realidade, a Terra, que não visa ser referência científica, mas sim um pano de fundo para chegar ao foco principal, o relacionamento entre o ser humano e Deus. Retornamos justamente ao que eu falei para vocês há pouco tempo, que o que importa não é o conhecimento científico, não é o modo de como o ensinamento ele foi colocado, se foi num papel, se foi por meio da oralidade. O importante é a sua ligação, é o seu relacionamento com a divindade ou com o ser divino. Se você acredita em Deus, no caso, o que importante é a sua relação com Deus. Mas os documentos sagrados, ele tem uma importância, porque ele abre caminhos e ele é uma forma de orientação, tá? Uma forma de abalizar a fim de você fortalecer a sua relação com Deus. Então, a Bíblia, no caso, é um caminho. A Torá é um caminho que te leva ao Deus, né? Dentro da religião do judaísmo. Ok, pessoal? E aqui outro também, outro documento, que tem sua importância na religião, né, ali dos muçulmanos. Então, é um livro sagrado para o islamismo. Os seguidores, né? Deixa eu retirar aqui. Os seguidores acreditam ser a revelação da fala ou palavra de Deus. O profeta Maomé, que a paz esteja com ele, né? A paz que esteja com ele, pessoal, é uma saudação a Maomé. Disse que Alá ofereceu milagres absolutos a cada profeta. O milagre que me atribuindo foi o Corão, revelado por Alá. Como consequência de um resultado deste milagre, o Corão afetou profundamente os seus destinatários desde o momento da sua revelação. O que é que esse trecho vem trazer para nós enquanto conhecimento? É o seguinte, pessoal. Significa que os seguidores, né, do profeta Maomé, justamente, né, a religião ali muçulmana, acredita que esse livro ele foi enviado por Maomé, por Alá, como uma forma de levar
os seus fiéis ao caminho da salvação eterna, que é justamente Alá, né? E aqui abaixo eu trago para vocês uma das saudações, né? Que a paz e a bênção de Alá estejam sobre vocês. Então, esse livro, dentro da religião, né, dos muçulmanos, é como se fosse uma forma de presente que Alá, né, que Alá enviou para os seus fiéis, tá? E deve respeito a este documento sagrado e religioso dentro dos seus princípios e mesmo até fora, tá, pessoal? Então, vejamos. Aí eu lanço uma pergunta para vocês. Os ensinamentos sagrados são apenas aqueles escritos em formato de texto? Aí eu vou repetir novamente para vocês. Os ensinamentos sagrados, diante do que a gente já compreendeu até aqui, os ensinamentos sagrados são apenas aqueles escritos em formato de texto? É apenas o escrito? Então eu só posso dizer que é um ensinamento sagrado se tiver escrito em texto. Foi isso que a gente viu, pessoal? Não. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês outras formas, tá, de ensinamento sagrado e que perpetuou a um certo momento da história, mas que naquele período era assim um ensinamento sagrado. Então aqui nós temos o texto sagrado, através de quê? De imagens, desenhos e pinturas. No período em que se faziam pinturas rupestres, os homens não possuíam o domínio da escrita e registravam seu cotidiano por meio de desenhos feitos nas paredes das cavernas. Acreditava-se que o homem, ao desenhar nessas paredes, entrava num processo de transe e expressava seu desejo, que geralmente estava ligado à garantia de uma boa caça. Então, aqui era uma prática religiosa ligado ao período ali, pessoal, da idade das cavernas, né? Dos homens primitivos, quando eles registravam suas práticas comuns, suas práticas diárias de religiosidade nas paredes. Então, existia religiosidade ali? Sim. Existia um ensinamento? Sim. Porque aqueles registros automaticamente foram sendo passados de geração em geração, de pai para filho, e assim sucessivamente. Era uma tradição? Sim. É, portanto, que até hoje, em determinadas áreas do Brasil, como na região do Piauí, né, como na região também de Minas Gerais, existem sítios arqueológicos que esses desenhos de figuras rupestres sobre religiosidade e práticas comuns do dia a dia, né, dos homens primitivos, ainda estão presentes nessas cavernas. Foi passado de geração? Foram. Mas que, infelizmente, né, devido à questão, né, do processo de civilização, muitos foram exterminados. Mas acredita-se, mais uma vez, que a partir do momento que o homem desenhava a prática ali comum, por exemplo, da caça e da pesca, significa que aquele desenho na parede iria ser passado de geração em geração. Então, a geração futura, né, ia se deparar com aquele desenho e ia entender que ali foi o seu antepassado. Então, é sim uma forma de ensinamento religioso. Mas aqui, através de texto escrito, não, pessoal, é através de um texto sagrado, mas usando o caminho das imagens, dos desenhos e das pinturas, tá bom? Outra forma de tradição oral, galera, outra forma de tradição oral. Nós temos o ensinamento sagrado, que é justamente a religião do Candomblé e a religião da Umbanda. Desde o início da humanidade, tribos, clãs, povos e civilizações vêm contando a própria história e as aventuras dos antepassados. Os grandes líderes religiosos ou fundadores de tradições religiosas foram, a princípio, contadores de história. Significa que, em determinados momentos da história e tempos da história, não existiam necessariamente a produção do texto escrito. A fala, o saber, o conhecimento, o costume, era passado por meio da oralidade. Então, o pai ensinava o filho ensinava seu filho, e assim por diante. Então, aqui eu trago para vocês duas religiões, vou frisar novamente, duas religiões, porque, infelizmente, devido a um processo de intolerância religiosa,
existem muitos aspectos e muitas falácias que diz que a religião do candomblé não é uma religião, tá? Que a prática candomblécista não é uma religião. É uma religião, sim. Existem princípios, existe uma base, existem fundamentos, do mesmo jeito que existem nas demais culturas. E nós devemos respeitar, porque não existem religiões iguais. Existem caminhos que levam, né, a um Deus, né? Cada um, às vezes é Alá, às vezes é Deus, às vezes se chama, né, de Jeová, Javé, mas enfim, levam um Deus. Então, são caminhos diferentes, mas que o final é basicamente uma mesma ideia, né, o mesmo ser divino. Tranquilo? Então, vejamos lá. No candomblé, a crença nos orixás e nos espíritos de seus antepassados marca a vinda dos negros escravizados para o Brasil. Eles trouxeram consigo suas crenças e suas tradições. Então, o candomblé diferentemente da religião do cristianismo, né, que tem uma ideia ali, uma pegada mais europeia, o candomblé, ela é de origem onde, pessoal? Africana. Então, por isso que diz, quando vocês ouviram falar, a matriz africana, religião matriz africana, vocês já sabem que é referente à religião do candomblé, à Ubanda, né, ao idioma de Yorubá, enfim, né? Então, são características que prevalece sobre as culturas africanas, mas que com o processo de colonização foram trazidas para o Brasil. A Ubanda é uma religião tipicamente brasileira, relaciona-se com os ancestrais indígenas, preto velhos e ciganos. Então, a Ubanda, pessoal, é basicamente um processo de miscigenação. A junção de diferentes culturas, né, sobre os povos indígenas, né, sobre os povos africanos, como os povos portugueses, né, os europeus, enfim, formou aí a Umbanda. Então, esse tipo de religião tem um processo aí de mistura, mas é uma religião, do mesmo jeito que, como eu falei para vocês, tem princípios, tem fundamentos e nós devemos respeitar, tá? Então, esses dois tipos de cultura, ela está presente no nosso cotidiano, ela está presente no nosso dia a dia, na atualidade, e que, de certo modo, conservam um saber que foi registrado por meio da oralidade. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, eu tenho uma pergunta para vocês, o seguinte, imagine aí, os saberes da antiguidade foram registrados através da escrita. Até aí tá o quê? Tranquilo. Mas também existem saberes da antiguidade que foram registrados através da oralidade. Até aí, alguma dúvida? Não, né? Pronto, ótimo. Aí o que é que agora a gente vai fazer? O que é que eu trago aqui para vocês? É justamente essa imagem, né, que é da religião do candomblé, como também da religião da Umbanda, né? Que são culturas que estão presentes, como falei para vocês, no nosso dia a dia, né? Então, aqui são imagens que referem a esta cultura que, infelizmente, atualmente no Brasil, passa aí por um momento de perseguição, né? De intolerância religiosa e assim sucessivamente, tá? Então, aqui no Dia Nacional, 21 de janeiro, é entendido no Brasil como Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, e tem a seguinte frase: eu não faço distinção entre católico, evangélico e ateu. Eu falo com seres humanos, né? Enfim, vamos lá. E aqui, pessoal, né? Tenho aqui uma atividade para vocês que eu vou destacar aqui ponto a ponto para facilitar. Essa atividade ela foi elaborada de acordo com o conhecimento, né? De acordo com os trechos que foram expostos aqui na aula, justamente na aula que eu passei. Tranquilo? Então, vejamos. A primeira ideia é, defina a ideia de tradição religiosa. Eu já falei para vocês. É essa atividade aqui que vocês vão copiar no caderninho de vocês, tá, galera? Então, defina a ideia de tradição religiosa. Como eu falei para vocês, tradição religiosa são hábitos, costumes e saberes religiosos que foram passados de geração em geração, seja por meio da linguagem escrita, lembram? Da linguagem visual e da linguagem oral. Concordam comigo, pessoal, aqui, sobre esse ponto? A linguagem escrita, nós temos o quê? A Tora, a Bíblia, o Corão, né? Como já mencionei para vocês. A linguagem visual, as figuras rupestres.
A linguagem oral, né? Nós temos o quê? Que eu falei para vocês agora. Os saberes da religião do candomblé, as religiões de matriz africana, né? Que os saberes foram preservados por meio da oralidade. Então, a diversidade desses ensinamentos possibilita salvaguardar, o que significa salvaguardar? Guardar na memória, né, os saberes dos nossos antepassados, estabelecendo uma ligação direta ou indireta com a espiritualidade. Se você é católico, estabelece com Deus. Se você é judaico, estabelece, né, com Javé. Se você é do candomblé, você estabelece com Oxalá. E assim, cada um de acordo com a sua religião. Então, o que os textos sagrados registram? Né? Registram as diversas formas de vivência frente ao mundo das divindades. Ou seja, saberes, normas, ritos e etc. Promove também a identificação de costumes de um determinado povo e época. É justamente o que eu falei para vocês. Lembra que eu trouxe o trecho aqui para vocês sobre a questão do empréstimo, um trecho presente dentro da Bíblia, dentro do livro do catolicismo? Então, vocês vão... É aquela ideia de pegar um trecho da Bíblia e entender o costume daquele povo naquele tempo. É justamente isso. Ali guarda um hábito, uma prática daquele período. Aí vocês vão escrever essas atividades aí, viu? Vocês não pensem em escrever, não. Vocês vão escrever no caderno de vocês, tá? Depois vão tirar foto e vão mostrar para o seu professor, que é muito importante a contribuição dele, né? Para que eles percebam que você, de fato, está fazendo a atividade. Tranquilo? Então, questão 3. Cite as características dos livros escritos do topo e do Corão. Falei aqui para vocês, né? Vocês vão lá no slide, retorno no slide, ver, ou se não der com o conhecimento de vocês, vocês vão fazendo, tá? O Corão é o livro sagrado para o islamismo. Já sabe. Os seguidores acreditam ser a revelação, né? Da fala ou palavra de Deus. A Tora é um livro sagrado para o judaísmo e pode ser entendido como lei, mas originalmente significa ensinamento ou instrução. Tradicionalmente é escrita por pergaminhos. Vocês podem acrescentar também que esse livro normalmente ele é escrito à mão. Aí, questão 4. Qual a importância dos documentos escritos e os ensinamentos orais? Veja, as questões anteriores está referente à escrita, né, aos textos sagrados escritos. E esse daqui está referente aos documentos escritos e os ensinamentos orais. Então, se tornam pertinentes, ou seja, importantes, pois possibilitam uma forma de revisitarmos o passado por meio de uma meditação ou reflexão. Desenvolve-se elos de ligação com as forças divinas e preserva a cultura de outras gerações. Concordam comigo? A partir do momento que vocês presenciam uma forma de ensinamento oral, você passa ali por um processo de meditação, de reflexão, você pensa. Então, você revisita o passado dos seus ancestrais, dos seus antepassados, por meio da mentalidade, por meio do pensamento. Tá, galera? E aí, o que vocês acharam? Lembre de fazer essa atividadezinha no caderno de vocês, tá, pessoal? Porque aí vocês vão tirar foto e mostrar a professora tudo certinho. 5º, por que devemos preservar as diversas formas de ensinamento religioso? Justifique. Primeiro, porque se trata de uma maneira de respeitar a cultura em visão geral. Então, a partir do momento que você consegue preservar a cultura, você está respeitando a cultura, independentemente de você ser aderente a ela ou não. Segundo, porque consiste no processo de construção da nossa identidade social enquanto sujeito. Nós, enquanto sujeito, somos formados através das relações sociais. Então, por mais, um exemplo, por mais que eu sou evangélico, eu tenho sim que estabelecer uma relação de respeito, tá? Uma relação de equidade e de empatia para as pessoas que não são evangélicas. Mesmo não sendo de minha religião, tenho que manter o respeito, tenho que manter a cidadania e entre eles. Ou seja, um hábito interligando a empatia e a cidadania. Não é apenas a empatia. A partir do momento que eu se coloco no lugar do outro, né? Eu estou ali colocando a ideia em construção de cidadania. Tá bom, galerinha? Alguma dúvida até aí?
ótimo. Eu espero, né, que a aula consiga atingir os objetivos que foi colocados no início. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, é uma aula didática, é uma aula objetiva, mas que, de certo modo, levem para vocês um conhecimento e preencha esse conhecimento durante esse período aí, né, de suspensão das aulas. Então, eu trago aqui para vocês essa mensagem, né? O processo pode ser lento, mas desistir não acelera, tá, pessoal? E, do mais, foi um prazer imenso. Espero vocês na próxima aula e até breve. Valeu, pessoal!